E olha só, gente, mudando um pouco de assunto, dia hoje de expectativa nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump faz hoje à noite o tradicional discurso do Estado da União, em que vai fazer um balanço do primeiro ano de mandato e expor a agenda do governo para os próximos anos na Casa Branca. Esse pronunciamento no Capitólio acontece em meio à baixa aprovação dele como presidente e às tensões com o Irã. Priscila Yasbeck é quem volta para cá com mais informações para detalhar aí as expectativas desse discurso para a gente. Bem-vinda de volta, Priscila. Oi, Clarissa. Bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. Donald Trump, então, deve fazer o tradicional discurso da União, que é feito anualmente pelo presidente dos Estados Unidos, em uma sessão conjunta do Congresso americano, ou seja, reunindo tanto deputados quanto senadores e até mesmo juízes da Suprema Corte. E é esperado um discurso longo. No ano passado, o discurso de Donald Trump durou 100 minutos. Neste ano, a expectativa é de um discurso entre 90 e 100 minutos. E o próprio Donald Trump ontem disse que vai ser um discurso longo, porque temos muito a falar. A sua secretária de imprensa, Karoline Leavitt, também falou agora há pouco com jornalistas na Casa Branca e disse que Donald Trump deve abordar a questão do Irã e as tensões relacionadas ao Irã, e ela disse que a primeira opção de Donald Trump é sempre a diplomacia, mas, como ele já demonstrou, ele está disposto a usar a força letal das Forças Armadas se necessário, mas ela disse que o presidente é sempre quem toma a decisão final, então esse deve ser um dos pontos que devem ser abordados na política externa de Donald Trump durante esse discurso. A CNN também diz que Donald Trump vai falar sobre um ótimo primeiro ano de mandato, vai falar sobre o seu programa para reduzir preços de medicamentos. Seus assessores querem que ele fale sobre a crise do affordability, ou seja, a crise do custo de vida, já que pesquisas estão mostrando que os americanos não estão satisfeitos com a condução da economia no governo Trump. Inclusive, uma pesquisa da Associated Press com a Universidade de Chicago mostra que só 39% aprovam a gestão da economia de Donald Trump, enquanto 59% desaprovam. Então, essas pesquisas que mostram a desaprovação são a razão pela qual os assessores de Donald Trump querem que ele fale e ataque muito essa questão. Inclusive, 57% dos americanos gostariam que ele falasse sobre a economia, segundo uma pesquisa também mencionada pela CNN, que diz também que Donald Trump deve falar sobre histórias dos Estados Unidos que atacam essa questão. Karoline Leavitt também fez uma postagem nas redes sociais, no X, dizendo que Trump pretende promover a economia durante seu discurso do Estado de União, e ela citou uma matéria do jornal The Wall Street Journal que fala que o tema oficial do discurso deve ser América aos 250 anos, forte, próspera e respeitada, que é uma referência ao aniversário de 250 anos da fundação do país. Eles falam que Donald Trump deve enfatizar a ideia de excepcionalismo americano, também deve incluir histórias de cidadãos que dizem ter se beneficiado das suas políticas, e ele deve falar também, o Wall Street Journal menciona sobre essa questão da economia, diz que cerca de 57% desaprovam, também citam essa pesquisa, e eles falam que a principal desaprovação é em relação à inflação, com 58% desaprovando a sua gestão da inflação, que desacelerou para 2,4%, mas ainda assim está acima da meta do Banco Central Americano de 2%, e também o crescimento da economia, que desacelerou para 2,2%, depois de um crescimento anterior de 2,8%. Então, esses devem ser os pontos centrais. Lembrando que ele deve falar também da política tarifária, depois da Suprema Corte decidir que as suas tarifas são ilegais, com possivelmente a presença de juízes da Suprema Corte. Eu volto com você, Clarissa.